Bem-vindos ao podcast do blog do Drica Ribas. E aí, tá a fim de estudar no exterior? É o nosso tema do podcast de hoje. Bom, eu vou contar a minha experiência em 2 universidades europeias. Eu sou mestra em artes pela Universidade de Bruxelas e doutora em ciências do teatro pela Universidade de Viena. Bem, antes de eu começar a contar a minha experiência, é importante salientar alguns pontos para aqueles que desejam estudar no exterior, seja graduação, mestrado ou doutorado. Ao escolher a universidade, país, você deseja estudar, o próximo passo é consultar o consulado do país em questão para solicitar um visto. Se você tiver uma cidadania, isso vai te facilitar muito a sua vida na Europa. Calcular os gastos. Sim, estudar no exterior é muito caro. Além do visto, tem as taxas de universidade, no caso da Universidade de Viena, a taxa é semestral. Também tem aluguel, celular, comida, roupa, transporte. No quesito aluguel, a água, luz, aquecimento, sim, o aquecimento também você paga. Há uma prática muito comum de dividir um apartamento entre estudantes, o chamado Gemeinschaftswohnung, o VG. É uma forma econômica de moradia muito usada na Áustria e na Alemanha. Preparar-se para estar sozinho. Sim, se você vier com a esposa, marido, namorado ou namorada, companheiro ou companheira, isso vai facilitar a sua vida. Caso contrário, nos primeiros tempos você estará sozinho. As sociedades germanófonas costumam ser bastante frias no primeiro contato. Claro que depois, em um ambiente universitário, a gente acaba fazendo amizades. Nas universidades europeias, há as provas escritas e orais. Você deve realmente estar bem preparado, especialmente para as provas orais, já que não serão em português, salvo se você estuda numa universidade portuguesa. Estudar na Europa é mais barato que nos Estados Unidos. As universidades mais baratas lá podem custar até $30.000 por ano. Na Grã-Bretanha pode custar até 12.000 libras esterlinas por ano. A Universidade de Viena, por exemplo, custa €363,36 por semestre para cidadãos europeus. E para cidadãos não europeus, como por exemplo brasileiros, custa €746,92 por semestre. Bem, levando em conta esses pontos, deixa eu contar a minha experiência. Depois da minha graduação no Brasil, eu sou formada em comunicação social com bacharelado em jornalismo pelo Unicelb de Brasília. Sempre tive muita vontade de fazer um mestrado na área de artes e sempre me chamou muito a atenção. Tive de fazer todos os procedimentos exigidos pela Universidade Livre de Bruxelas, traduzir documentos históricos escolar, além da equivalência do diploma. A parte da equivalência depende de universidade para universidade, com a área que vem o seu diploma. Eu fiz a equivalência junto com o mestrado. Ele foi em francês e foi uma orientação sobre a história da arte europeia, sobretudo na parte de quadros. Foi incrível. Tanto assim que depois eu ainda pretendo, olha só, fazer o curso de História da Arte como ouvinte, depois de 3 diplomas universitários, olha só. Bem, para a Universidade de Viena não estava nada planejado. Eu gostaria de trabalhar na área de gestão cultural, mas não foi possível. Eu só consegui trabalhos nas áreas de secretariado e, não satisfeita, resolvi continuar os estudos na Universidade de Viena. Na época, eu fui à universidade com os meus documentos, no caso, o meu diploma belga. Antigamente, o serviço para atendimento se chamava Student Point e era ali no prédio principal da Universidade de Viena, das Hauptgebäude, no Ring, ao lado da estação de metrô Schottentor. Claro, isso faz mais de 10 anos. Olhando a página da Univin, agora se chama Student Service und Lehrwesen. Em tempos de Covid-19, tudo ficou online. Agora o contato é só por e-mail. Depois disso, eu fui orientada a ir ao Instituto de Ciência das Mídias e começar a procurar orientador, um Betreuer ou da Betreuerin. No caso do doutorado, são 2. Eu tive um Betreuer, orientador no Instituto de Ciências da Mídia, e depois uma Betreuerin, uma senhora, no Instituto de Música. Para contactar os professores, você deve ir no chamado Sprechstunde. Isso você encontra na página do instituto onde você supostamente vai estudar. Antigamente não era necessário marcar um horário, era só ir lá e pronto. Hoje, em tempos de Covid-19, tudo online, você vai ter que marcar um horário. Meu doutorado durou 3 anos e meio no total.
Eu adorei a experiência. Na época havia muitos estudantes por aula, seja forlesa ou seminar. Isso foi também antes do processo de Bolonha, que adequou o currículo austríaco a nível europeu. Antigamente havia a graduação, que podia durar até 5 anos, e o doutorado. Agora os estudos ficaram divididos em bacharelado, mestrado, pós-graduação, ficou mais internacional. Claro que a gente tem que abrir um parênteses para aquele pessoal que deseja fazer carreira na universidade, que aí depois do doutorado vem o pós-doc e a habilitação, e claro, ser assistente de um professor. Outra coisa também que mudou é a exigência da língua alemã. Na época, eu fiz todos os meus cursos de alemão no Sprachencenter da Universidade de Viena e no fim eu fiz o Österreich-Sprachdiplom, que era obrigatório. Hoje, eu estava vendo na página da Universidade de Viena, isso mudou, isso depende da área, que se você for fazer um curso em inglês, você não necessariamente vai precisar, mas vale se informar, com certeza. Lembre-se, está sempre de olho em todos os trabalhos que você tem que fazer, escrever, prova, preste tudo com muito, muito cuidado, lembrando que a Universidade de Viena também é bastante burocrática, exatamente como a cidade. Se você vai escrever um doutorado, não deixe por último minuto, vai escrevendo aos poucos, 2 páginas por dia. Para você, vai ter que entregar pelo menos uma vez para revisão, e nessa revisão, por exemplo, aconteceu comigo, eu tive que reescrever tudo de novo, então tem que prestar bastante atenção para não se embananar com os prazos. Se você tiver a oportunidade de estudar fora, vale muito a pena, embora como a gente já colocou aí todos os pontos que a gente abordou aqui nesse podcast. Vale muito a pena, não só pelo diploma, claro, o diploma vale com certeza, mas também pela experiência de vida que você vai adquirir. Aqui na Europa, uma grande vantagem em relação aos Estados Unidos são as oportunidades de viagem, né? A gente está aqui em Viena, você pode ir a Bratislava, você pode ir a Praga, todas essas conexões fáceis, né, de viajar, e acho que esse é um ponto muito, muito interessante, que enriquece muito. E por fim, tá aí, esse é o nosso podcast, né? Ficou relativamente longo, mas é porque eu quis realmente detalhar a experiência e os pontos importantes, caso você esteja se preparando ou tem vontade de estudar na Europa, para você se preparar muito bem do ponto de vista de burocracias e também financeiro. Tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês. Se vocês curtem o Drica Ribas, não deixe de seguir o blog, o www.dricaribas.com, e me seguir pelas redes sociais. Muito obrigada pela atenção de vocês e até o próximo podcast.